autoimagem, o que que é bloqueio de autoimagem e o que isso, quais atitudes que a pessoa tem quando ela tem esse bloqueio. Tá. Estão conseguindo me ouvir bem aí? Tá tudo certo? Perfeito. Tá. Então, quando a gente fala de autoimagem, ele está muito ligado à autorrejeição, tá? Quando a pessoa ela tem existem três tipos de situações que impactam muito na nossa estrutura emocional, que muitas vezes é muito difícil, né, de você se desvincular e você conseguir superar isso de uma forma natural. A primeira delas é a rejeição, que é alguém externo quando nos rejeita, né, alguém de fora rejeitando a nossa imagem ou rejeitando o nosso comportamento, enfim. A rejeição externa, a autorrejeição, que é quando eu não me aceito, eu me rejeito, né? Seja por uma deficiência física, seja por questões do corpo, questões físicas, questões de comportamento. Então, a pessoa ela se autorrejeita. E uma delas é a questão da imagem, né? Uma questão. Só que essa imagem ela é muito subjetiva, porque ela pode ser uma imagem física e uma imagem daquilo que ela se vê no mundo, aquilo que ela se percebe no mundo. Então, ela se percebe como uma pessoa fragilizada, ou ela se vê como uma pessoa fracassada, ou ela se vê como uma pessoa que não vai ter futuro, não é próspera, não tem a posição dela no mundo, é como se fosse uma posição fragilizada. Para ela não faz sentido, para ela é como se fosse assim, não faz diferença se eu não estivesse aqui. Porque a minha Uhum. imagem, ela não tem uma imagem de impacto na minha vida. Então, ela não consegue falar dela, ela não consegue expressar os sentimentos dela. Muitas vezes, quando tem esse tipo de comportamento de autorrejeição, né, e ligado aí como eu falei para vocês, a autoimagem ele é muito abrangente, né? Então, seria uma autorrejeição mesmo, a pessoa não se aceitar. Ele acaba o quê? Cuidando muito do outro. Já viu aquelas pessoas que cuidam mais do outro do que de si? Ela faz muito pelo outro, ela se preocupa muito pelo outro. Tudo que ela sonha para alguém ou por alguém, quer fazer para alguém, né? Então, essa autorrejeição é como se fosse assim: eu não me aceito neste mundo, então eu tenho que, para mim existir, para fazer sentido da minha existência, eu preciso fazer por alguém. Então, a minha existência acaba sendo o outro. Então, vou pegar um exemplo, tá, Rafa? Vou pegar você como exemplo, Rafa. Então, Pode mesmo. imagina que o Rafa, né, ele é casado. O Rafa, ele é casado. E aí tem a Cassinha lá, a sua digníssima. Se o Rafa tem um problema de autoimagem, né, muito provável que nessa relação ele entregue mais para Cássia, ele faça mais para Cássia do que para ele. Então, nessa relação a dois, no relacionamento a dois, ele não consegue se ver como uma pessoa de existência. Então, pode gerar complexos aí, questão de inferioridade, pode gerar complexos de aceitação, complexos de posição aí em relação a profissional. Então, ele não consegue se imaginar conquistando algo, porque talvez ele não é digno de conquistar aquilo por conta dessa aceitação. Então, é como assim, aquela sensação inconsciente de vitimismo. Então, eu não mereço, não é para mim, para o outro serve. Então, a autoimagem, ela traz muito isso. Então, é muito comum pessoas que têm essa autorrejeição ser pessoas que se preocupem demais com o outro. Ser pessoas que pegam a imagem, é como se fosse assim: eu não tenho imagem, então eu preciso pegar alguma imagem para mim existir. Então, o que eu faço? Eu pego a imagem do outro. Então, aí eu preciso cuidar do outro, eu preciso fazer pelo outro, eu preciso amar demais o outro. Ah, Mayara, mas eu me sinto bem, eu me sinto... que geralmente a maioria, né, dos casos que eu pego são mulheres, né, que tem muito forte essa questão da autorrejeição. Mas o homem também tem muito, né, e ele reflete muito isso muitas vezes na área profissional, né, na questão do posicionamento dele na conquista, né, naquilo que... Então ele acaba transferindo... Exato. Ele acaba transferindo, né? Então, às vezes o homem, ó como é interessante, o homem ele não transfere para a pessoa, ele transfere para as coisas. Então, às vezes o homem acaba se tornando consumista. Ele não tem uma imagem forte, então ele tem que pegar um carro caro, ele tem que comprar uma mega casa, mas por quê? Não porque ele vê a questão da prosperidade, do sou merecedor de comprar isso, sou próspero, sou filho
né? Eu preciso ter isso porque é direito meu. Não, eu preciso ter isso para mim me afirmar. Então, para mostrar que eu sou bom, para mostrar que eu tenho, né? Que eu sou top. Pode falar, Rafa. E quando não tem, também afeta demais, né? Porque a pessoa se vê muito para baixo, né? Total. E aí ela acaba minando mais ainda, né? Então, pode falar. É muito interessante para você que está assistindo, que você pode até se questionar aí, né? Pô, mas a gente não deveria pensar nas pessoas? O que a gente está querendo dizer aqui é que, por exemplo, olha o que Jesus disse, né? Ele fala, ama o seu próximo como a ti mesmo. Então, até para a gente amar as outras pessoas, a gente precisa amar partindo de um lugar onde você se ama e você se aceita, né? Porque é igual você falou, Mari. As pessoas elas buscam fazer pelas outras para quê? Para criar uma identidade que ela não tem dentro de si mesma, né? Então ela busca fazer para ser aceita. Exatamente. E um exemplo interessante, ontem até na live que a gente estava fazendo, né? Que a pessoa que a gente que participou da live com a gente falou muito disso, né? Bom, eu me preocupo muito com a minha irmã, me preocupo muito com alguém, me preocupo e a minha dificuldade é eu falar de mim. Então, acaba que muitas vezes a pessoa ela quer fazer, ela quer ter uma imagem dela, identificar. Mas às vezes aconteceram situações no decorrer da formação da vida dela, no decorrer da estrutura, que ela não conseguiu conectar. Lembra quando eu falo da questão da criança, do bebê, né? Quando ele nasce, né? Que ele até então, até ele entender que ele é um ser no mundo e perceber que ele tem uma mãozinha, que ele tem um pezinho, que ele tem tudo isso, leva um tempo, né? Leva uma maturidade para ele falar, peraí, eu não sou minha mãe, eu sou eu. Então, imagina para essa pessoa que ela está tirando isso, né? E aí, nessa formação, nessa criação da imagem dela, ela começar a ouvir palavras negativas, ela começar a ouvir palavras que não trazem uma formação de uma imagem. Então, ouvir você é burro, você não é capaz, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir. Então, isso vai captando e vai formando, né, no conceito da imagem dessa pessoa que, peraí, isso é verdade. Que agora que eu estou me fazendo sentido de quem eu sou no mundo, então é isso aí. Se estão falando que é isso aí. Inconscientemente. O próprio apóstolo mandou aí, né? Uma passagem bíblica, né? De quando o povo... Deus tinha prometido para o povo um lugar maravilhoso. E quando eles chegaram naquele lugar, eles se viram pequenos em algo que era para eles reinarem, né? Então, como esse bloqueio de autoimagem afeta até nas nossas conquistas, né? A gente se vê pequeno diante de coisas que eram para nós estarmos reinando, né? E essa passagem, gente, para mim aqui não aparece os comentários, tá? Vocês vão lendo que para mim aqui não aparece. Mas essa passagem, por exemplo, quando o povo, né, estava no Egito, eles cresceram ali. Então a imagem deles era aquilo. Até a pessoa desconstruir aquela imagem e falar, não, peraí, eu nasci para conquistar, eu nasci para ter também, e não só para fazer. Cria uma questão na mente da pessoa que acaba virando uma cultura, uma verdade. Vira uma questão assim, não, sim, eu sou. Né? E aí até desconstruir isso leva um tempo. Primeiro, galera, quem tem perguntas, tá vendo aqui, ó, tem um balãozinho com uma interrogação, você pode colocar ali essa pergunta e aperta o coraçãozinho aí para essa live chegar para o maior número de pessoas, tá bom? E o aviãozinho aí, compartilha para geral, ajuda nós, tá bom? Outra coisa, o Mai e Rafa também, o que gera a autoimagem? O que gera esse bloqueio de autoimagem? Quais são palavras dos pais, palavras de alguma autoridade? Que nem vocês falaram assim, a pessoa fala, você é burra, você é isso, você é aquilo. O que gera para as pessoas, às vezes, se identificar? Às vezes não é só palavras, tá, Vaf? O ambiente, ele te demonstra, às vezes a pessoa, no ambiente que ela está, ela acaba criando essa imagem. Por exemplo, ela pode não ter ouvido alguém falar para ela que ela é burra ou que alguma palavra negativa, mas também tudo aquilo que ela fala não é aceito. Então, uma opinião,
uma questão social, né? Num grupo social, ela não é aceita no grupo por questões de cultura, questões de religião, por questões de política, ou questões assim de opções da pessoa, ela também, o ambiente interfere. Não é só as palavras, né? O falar, ó, você não é aceito, você não é assim, você não é bem-vindo. Não, às vezes a postura, o ambiente que ela está, mostra um ambiente de não aceitação daquela pessoa. E isso acaba que, ou às vezes o ambiente não tem, mas ela constrói aquela interpretação. Ela entende que, bom, acho que eu não sou aceita aqui, porque tudo que eu falo, ninguém entende. Então, para que eu vou falar? Né? Ou o que eu faço também ninguém aceita. Para que eu vou fazer? Então, o ambiente também influencia, não é só palavras, é o ambiente e comportamento também da onde aonde ela está envolvida, né? Se é família, que é o primeiro contato que a gente tem, principalmente, começa ali, né? Pensar como que foi o ambiente familiar. Nesse ambiente foi aceito, né? As coisas que falavam, ou, cala a boca, menina, nada a ver com o que você tá falando. E às vezes para ele é tipo, pô, tô falando uma coisa que achava que fazia sentido, que era importante. Né? Ou aquela empolgação, às vezes, até da criança querer mostrar para o pai e para a mãe o desenho, né? É uma coisa boba, né? Mas para a criança é assim, nossa, eu tô mostrando aquele rabisco todo que você não tá entendendo nada, mas para ele é tipo assim, nossa, que lindo, nossa, esse é o papai, nossa, que lindo, né? Então, são pequenos isso aí. Então, são pequenos detalhes, entendeu? Que também formam e também cooperam para isso. É como a Lucivânia falou aqui, né? Às vezes a pessoa se sente invisível, né? Ela fica invisível. E o Binho mandou uma pergunta aqui. No caso, o bloqueio de autoimagem é uma raiz de iniquidade? De iniquidade? Eu acredito que não. Porque a iniquidade é uma questão de herança, né? Que é geracional. A questão do bloqueio da autoimagem, ele vai sendo gerado de acordo com as suas experiências. Comportamentos. Né? Com seus comportamentos ao longo da vida. Então, não é uma coisa que você herdou. Ela vai ser desenvolvida. Aí sim ela pode entrar numa questão de transferências de pais. Né? Então, vamos supor, né? Às vezes seu pai tem um conceito a respeito de roupas, né? Quem veste tal tipo de roupa é isso, isso e isso. E talvez você gosta desse tipo de roupa. Então foi uma transferência de imagem que você recebeu familiar que acabou fixando em você. Mas não quer dizer que isso veio já de uma questão de iniquidade, de DNA. Né? É uma questão que foi desenvolvida. Então, vamos pegar aqui no meu caso. Vou ficar um pouquinho de perfil aqui. Ó, Napa. Olha o tamanho desse refrigerador de ar. Pô, por exemplo, o que eu escutava muito? Luciano Huck, Louro José, Zé Corubu. Então, eu tinha muitas experiências, né? Só que foram experiências que eu adquiri ao longo da vida, igual o apóstolo colocou aqui. Uma iniquidade, ela é uma herança espiritual, perfeito. É algo que é transferido, né, espiritualmente. A parte de autoimagem é gerado na alma, que são essas experiências. Então, por muito tempo, eu ficava, tipo assim, com vergonha de ter um nariz grande, entendeu? Então, é uma coisa que eu desenvolvi. Por quê? Porque eu era zoado. Então, foram experiências que eu fui adquirindo. E todos os bloqueios, né, que a gente está falando aqui, bloqueio de autoimagem, todos os bloqueios, eles sempre são formados por pessoas. Então, são programações de outras pessoas, comportamento de outras pessoas. Não é nada espiritual, né? O bloqueio, ele está na alma e não no espírito. Então, tem essa diferença. Fechou, Binho? E um dos pontos que a Mai falou sobre as palavras, né? Eu acredito que a parte do ambiente gera muitos bloqueios de autoimagem, porque gera essa questão de aceitação, que é muito profundo, né, Mai? Você é de um jeito e você vai para um ambiente diferente, você começa a se questionar, né? Porque
quando a gente está num grupo de pessoas que elas falam iguais, elas se vestem parecido e você é o único diferente, você começa a buscar a aceitação daquelas pessoas, né? E eu vejo que essa questão de palavras, como a Mai falou, assim, é muito profundo, né? Geram muitos bloqueios de autoimagem. Então, por exemplo, você é burra, você é feia, você não presta para nada, o filho do vizinho, ele faz tudo certo, você faz tudo errado, né? As notas do fulano é melhor do que as suas. Enfim, essas coisas que a gente acaba escutando de pessoas que a gente ama, elas acabam nos ferindo a um ponto que começa a gerar bloqueios de autoimagem na gente. Então, o que aconteceu muito comigo, né? Que eu acabei sofrendo bastante disso. Eu escutava muito assim, o filho do fulano é melhor do que você. O filho do Beltrano faz as coisas certas e você não. O que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ver as pessoas melhores do que eu. E é inconsciente, você é uma criança, você não tem filtros. Você não sabe, tipo assim, mano, isso daqui é besteira. Eu sou quem eu sou filho de Deus, eu sou a identidade, eu sou a imagem e semelhança do meu Criador, eu sou amado, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, porque a sua experiência de amor, ela transborda da sua família, né? Então, essa é a sua experiência, então você não tem filtro. Então, comigo, eu escutava muito isso. O filho do fulano é melhor do que você, enfim. Então, eu comecei a buscar a aprovação das pessoas de fora, né? Então, se as pessoas de fora é melhor, então eu vou me moldar a essas pessoas. E eu busquei ser iguais a essas pessoas ao ponto de perder minha própria identidade, não saber quem eu era. Ao ponto de questionar se a comida que eu gostava, realmente eu gostava. Se a roupa que eu vestia, eu realmente gostava dessa roupa. Né? Se não eram coisas que eu fui absorvendo ao longo do tempo. Né? Então, para mim, nessa parte do bloqueio de autoimagem, as palavras foram assim um ponto que me feriram muito, que me fizeram questionar quem eu era, não me sentir capaz de nada. Então, uma das raízes, as palavras eram muito fortes na minha experiência. Ô, Rafa, isso te atrapalhou na questão de, por exemplo, às vezes você quer abrir um negócio, às vezes você quer abrir uma empresa, às vezes você quer, sei lá, um trabalho tal, ou fazer uma faculdade tal. Isso te atrapalhou ou não? Muito. É igual a Lucy falou ali, né? Você começa a ficar invisível. E é fato, porque o medo da opinião dos outros era tão grande, né? Porque, se eu falar alguma coisa, o que vão pensar? Se eu abrir uma empresa e ela der errado, né? E se isso, e se aquilo? Mano, isso era tão grande que eu não tinha segurança para fazer nada, não me sentia confiante, né, para fazer nada praticamente, porque eu só ficava me alimentando desses sentimentos, né? Eu não tenho capacidade suficiente para isso, então eu vou estudar mais, e depois que eu estudar mais eu vou começar esse negócio, e aí eu nunca me via preparado para nada, né? Eu sempre tinha que estudar mais, sempre na hora de dar uma opinião, eu não dava uma opinião, para você ter uma noção, às vezes eram coisas simples, mas meu coração parecia que ia explodir dentro do peito quando eu sabia que tinha que falar alguma coisa numa reunião. Nossa, um medo de falar alguma coisa errada, um medo das pessoas rirem de mim, um medo gigantesco. E depois que eu fui entender que isso foi desenvolvido na minha infância, por palavras que eu escutava, né? Então, até eu quebrar essas palavras foi algo bem dolorido, assim, na minha experiência. Acho que até esse exemplo que você deu, Rafa, do falar, né? A maioria das pessoas que tem medo de falar em público tem questões de autoimagem, porque é como se, imagina assim, eu tenho medo de falar, de ser aceito e eu quero ser aceito, né? Então eu vou falar para uma pessoa, eu já me preocupo o que é que essa pessoa está pensando. Agora você imagine você na frente de um público, são quantas pessoas? Multiplica esse medo pela quantidade de pessoas que você vai falar. Então é assim, não, você dá PT, então a pessoa começa o quê? Começa a transpirar, começa a ter medo, começa a perder a oportunidade, às vezes, de se posicionar. Por quê? Porque é a questão assim, se eu já fico preocupado que uma pessoa está pensando quando eu estou falando, isso é inconsciente, tá, gente? Se eu estou com medo de falar para uma pessoa, imagina para um público de 20 pessoas, 30 pessoas, com um microfone ainda, que corre o risco da pessoa ouvir tudo. Ela não vai deixar de ouvir alguma coisa, ela vai ouvir tudo que eu estou falando. Então, intensifica ainda mais. Acaba se tornando um pânico, muitas vezes, né? Por conta dessa preocupação. Ô, Mai, e quando eu ficava assim, será que as pessoas entenderam o que eu falei? Ou será que elas estão pensando mal de mim?
Será que aquilo que eu falei foi bem aceito? Será que não? Será que, cara, eu ficava Exato. sem dormir. Ou tudo que vai falar, ou tudo que você vai conversar, você quer justificar, né? Você fala uma coisa e aí a pessoa começa a falar e aí ela começa já a justificar aquilo que ela falou. Você fala, não precisa, eu já entendi, né? E mesmo assim a pessoa quer ficar justificando, 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 e você fala, calma, já entendi. Mas pra ela, coitada, né? Alguém se identifica aí, galera, que tá assistindo? Eu mesmo aqui, eu tinha vários que estão falando aqui. Vários. Justificar, acho que esse é um dos piores, né? Isso já é de ser humano, cara. Assim, por exemplo, que nem teve gente aqui que era para ir pro reset e não foram. Né? Eu falei assim, pô, por que você não foi? Não, é porque isso, é porque aquilo, ou porque é porque não deu. Eu falei, cara, é só porque eu não fui. Não deu. Tchau, não quis ir. Tá? Ou seja rápido, mas não, a pessoa quer justificar. Isso aí tudo é bloqueio de autoimagem, galera. Isso atrapalha muito vocês em tudo que vocês fazem. Em tudo. Você não consegue ser livre. Por exemplo, eu mesmo. Eu tinha um bloqueio de autoimagem gigantesco por conta de peso, né? Sempre fui gordinho e eu ficava com vergonha, às vezes, de ir pra uma praia, ficar lá sem camiseta, em paz e tal, e ficava daquele jeito, tipo, sempre colocando alguma coisa na frente da minha barriga, sempre ou no mau sol lá de rachar o coco e eu de camiseta. Isso, o que acontece? Você fica mal com você não consegue ser livre. Isso te impede. Isso leva para sua parte também profissional. Porque às vezes você tem que estar numa reunião, às vezes você está numa reunião e você tem que ter a sua opinião, de fato. A pessoa vai. Em negócios, galera, é um querendo, tipo, vamos dizer, comer o outro mesmo ali. Não, eu quero isso, não, mas é isso. Você tem que ter sua opinião. Agora, se você tem problema com autoimagem, você, não, eu consigo fechar, vamos lá, eu tô comprando um carro. Assim, eu compro esse carro por 100 mil. Cara, não, 100 mil não, tem que ser 95 mil. Não, eu compro por 100. Não, 95 mil, cara, esse carro tem isso, tem aquilo. 105 mil, esse carro tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Aí você já começa no canal, beleza, então eu vou comprar por 105 mil. Você não tem uma opinião, porque você sempre vai pela cabeça dos outros. Você sempre é influenciado. Às vezes você tá indo às vezes você quer abrir uma empresa. Aí a pessoa fala assim, não, cara, você é louco, olha como que tá o país está em crise, olha o governo, olha isso, olha aquilo, tá em pandemia, tá não sei o quê. Aí você acaba saindo da sua rota e entrando na rota de outra pessoa. E a experiência, às vezes a experiência daquela pessoa foi ruim, às vezes de abrir um negócio, de fazer algo, e como ela fala, ela passa isso para você. E como você tem problema com autoimagem e você não tem certeza daquilo que você quer, você sempre precisa da opinião dos outros, você vai perguntar para a pessoa que teve experiência ruim. Uma coisa que é fato, pergunta para um cara que é rico ou milionário se você deve abrir uma empresa. Ele vai falar que sim. Agora procura para uma pessoa, pergunta para uma pessoa que nada contra, tá? Quem trabalha para outras pessoas, mas procura para uma pessoa que está no emprego, não está feliz no emprego, tá? Mas ela continua no emprego para sobreviver. Assim, cara, tô pensando em abrir uma empresa. O que essas pessoas vão falar para você? Elas vão rir da sua cara. Elas falam assim, você tá louco, olha isso, olha aquilo. E você, por ter esse problema de autoimagem, você não consegue ter certeza daquilo que você quer. Você acaba mudando a sua direção. Então isso é muito perigoso, até em relacionamento. Às vezes você tem certeza de fato, puta, eu quero casar, que nem eu mesmo, né? Eu falei, pô, eu vou casar, eu quero casar, você tá louco, mano. Eu quero ter 5 filhos, você tá doido. Quer casar com 5 filhos? Mano, começou o começo do fim. Eu falei, não, isso diz mais sobre você, não sobre mim. Eu sei que pra mim o casamento é a melhor coisa que existe. Eu sei que filho pra mim é a melhor coisa que existe. Eu bati tão forte na pessoa que a pessoa ficou até meio bamba. Mas se eu tivesse problema com autoimagem, eu ia começar a pensar, putz, é verdade, mano. Casar, mano, é muito divórcio, tá isso e aquilo. Puta, ter filho, mano, imagina o custo disso. Você tá louco, é entrar na ideia da pessoa e acaba abaixando a sua frequência. Isso em tudo. Então, você às vezes pensa os amigos que você tem. Pensa ali. Qual que é o papo que essa galera tem?
Ou a galera que tá mais ali, que gosta de ir no morro, em funk e tal, nada contra, tá? Mas a galera que gosta de estar lá, qual que é o papo dos caras? Mano, comprar uma moto, quero comprar uma R1, vou colocar as novinhas lá dentro, você vai ver, pai, como o pai vai estar, você é louco. Os caras falam isso. E o que é isso? É totalmente problema de autoimagem. Porque ele precisa ter algo para ser aceito. Eles precisam ter para alguém aceitar eles. Ter pra ser, né? Ter para ser. Eles não se aceitam da forma que é. Por quê? Foi imposto. Cara, o que mais dá bug e bloqueia as pessoas na autoimagem é a televisão. A televisão, as novelas, Até as filmes, redes sociais, né? redes sociais. Cara, esquece que você vê na rede social. Esquece. Você vê às vezes a pessoa ali com uma... Puta, olha o carro que o cara tá, olha a casa que o cara tá, olha o cara onde o cara tá viajando, onde que ele tá não sei o quê, onde isso aqui. O cara às vezes tá passando tudo no cartão de crédito, estourando tudo para ser aceito nas redes sociais. Então isso, o problema de autoimagem pode destruir de fato a sua vida. Vafão, uma das coisas também do bloqueio de autoimagem é que as pessoas não sabem dizer não. E nem ouvir, não. Nossa, mano. Total. Assim, a pessoa pediu uma coisa, ela não consegue dizer não. Por quê? Nossa, se eu falar não, a pessoa vai achar que eu não gosto dela. Que eu sou mal. A pessoa não consegue dizer não. Eu acredito que deve ter muita gente aqui na live que não consegue dizer não para as pessoas. Só que a questão é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você que está assistindo aí. Quando você fala não para os outros, você está dizendo um sim para você. E o bloqueio de autoimagem, você não consegue dizer não para as pessoas. Mas você também não fala um sim para você, porque você não se conhece. Você não tem a sua identidade. Você não sabe o que você quer. Tudo que você tem até hoje é pautado pela opinião dos outros, não pela sua. Então você não consegue falar não. Porque você vai falar não para os outros, mas nem você sabe o que você quer. Né? Você não consegue dizer esse não para dizer um sim para você. Né? Então esse bloqueio é muito profundo. É muito profundo. Vou fazer a pergunta, bloqueio de autoimagem. Quando a pessoa é vitimista, isso também é linkado ao bloqueio de autoimagem ou não? Sim, sim. A pessoa lá que tem essa questão da autorrejeição, né, dessa não aceitação, ela tem as características, ela pode ser uma pessoa insegura, uma pessoa medrosa, uma pessoa birrenta, uma pessoa melindrosa, que dificilmente ela consegue... Você tem que pisar, não é nem em ovos, você tem que levitar nos ovos para poder falar com a pessoa, entendeu? Porque se você pisa, é perigoso. Então, tem que tomar muito cuidado. É uma pessoa que, às vezes, ela se torna agressiva, ela é uma pessoa odiosa. Então, assim, como ela não se aceita e como ela não tem essa aceitação, ela acaba agredindo o outro, né? Então, ela acaba sendo uma pessoa que muitas vezes até incomoda você ficar próximo dela. Porque ela não se aceita tanto que ela quer fazer com que você não se aceite. Então, ela acaba querendo te minar e ser negativo para você. Então, assim, eu vou pegar um exemplo. O Rafa comprou o carrão dele lá, hein, Rafa? A tua BM top, hein? Se é uma pessoa que tem bloqueio, ela vai falar para você o quê? Ih, Rafa, olha o preço da gasolina, Rafa. Pra que você vai fazer isso? Cara, mas eu escutei isso aí, viu? Então, ó. Ixi, se o pneu furar, você tá lascado. Nossa, as peças do carro. Repreende todo o prédio na Entendeu? Ela é uma pessoa inconstante, então, assim, e ela acaba se tornando uma pessoa solitária, porque ela não consegue criar vínculo social. Porque imagina uma pessoa que tem esse tipo de bloqueio e ela acaba ativando no sentido oposto, né? Que é a ira, ela acaba reprimindo as pessoas de perto dela. Então, acaba que sim interferindo muito, né? Então, é os extremos, tá? Aquele que fica depressivo, né? Que é o milindre, aquela coisa mais vitimista, mais dramática, e também aquele que fica agressivo, que vai para a parte aí do ódio, da raiva, da ira e querer acabar agredindo alguém externo, né? Alguém que faz parte ali da família. Então, por exemplo, às vezes até na própria família, né? Vamos pegar exemplo entre irmãos, né? Um irmão conquista uma coisa, o outro não. Se um tem um bloqueio de autoimagem, ele vai ficar assim, mas aquele ali é o favorito do pai, aquele ali é o favorito da mãe,
Por isso que ele conseguiu, porque eu nunca me apoiaram na vida, nunca me incentivaram a fazer alguma coisa. Com ele sempre foi diferente, comigo não. Então, você acaba transferindo, né, essa raiva, você transfere. E aí não é uma questão de não foi apoiado, né? Porque se fosse impossível, gente, as pessoas conseguirem as coisas sem apoio, a gente não tinha histórias de pessoas incríveis que tiveram histórias terríveis e conseguiram conquistar lugares que a gente não imagina. De histórias de pessoas de sucesso, pessoas que empreenderam, né, e nunca foram apoiadas, nunca tiveram nada disso, mas elas encontraram na imagem delas a certeza de que eu vou conseguir, vou conquistar. E principalmente por ser filho, né? Quando a gente põe Deus no lugar, não tem auto-rejeição que aguente, né? Então, não tem como. Não, você falou um ponto muito forte, né? Porque essa questão de você saber quem você é muito importante. Por exemplo, a gente pega até na Bíblia, né? Quando Jesus foi batizado e os céus se abriram e Deus falou, esse é o meu filho amado. Isso é muito louco, porque Deus não falou, esse é o pregador, esse é o pastor, esse é o que vai curar e fazer milagres, esse é o empresário, esse é o cara de sucesso. Justamente. Deus falou, esse é o meu filho amado. Então, essa identidade, ela é tão importante, né? A imagem é tão importante, até para Jesus, né? Quando ele escutou do Pai quem ele era, por onde ele passou, ele não se perdeu em querer se tornar o pregador, ou se tornar o rei, ou se tornar... Porque ele já sabia quem ele era, e de quem ele era, ele foi fluindo, né? É isso aí, ó. Show. Aqui, ó. Quem tem bloqueio de autoimagem fica assim na live, ó. Tá nem. Eu fui no evento quinta-feira passada. Eu fui no evento quinta-feira passada. Peraí. E. Fala de lá, não tá aparecendo só na. Não. É porque é tão grande, ó. Tá aparecendo na minha tela aqui, ó. Eu fui no evento lá passada, aí tinha uma mulher lá que falava inglês, blá blá blá, e queria lançar um curso de inglês. Aí o cara falou, então entra aí, senta aqui no palco e faz uma live. Cara, pra essa mulher começar na live, ela ficou arrumando o cabelo pra cá e pra lá. Ela ficou uns 2 minutos arrumando o cabelo. Aí sabe o que o palestrante fez? Pegou uma garrafa de água e jogou toda na cabeça dela assim. Nossa, faz a porra dessa live logo, moleque. Quem quer saber do seu cabelo, não? Só quer saber do seu conteúdo. E, aí o cara ainda falou assim, agora faz a live lá fora, lá. Então ela perdeu uma puta oportunidade por conta da autoimagem. Então, galera, isso é muito sério, viu? Isso é muito sério. Se você tá identificando esse bloqueio de autoimagem, a gente vai passar aqui como desbloquear a autoimagem. Só que antes de desbloquear essa autoimagem, vou até pedir pro Rafa falar isso para você. Como Deus te vê. Porque quando você tem um problema de autoimagem, é quando você não tem uma visão clara sobre você. Quando você não consegue ver tudo embaçado. Você vê tudo embaçado. Quando você vai pensar em você mesmo, você vê tudo embaçado. A parte de vitimista. Então, às vezes, cara, de verdade, a única pessoa que pode fazer algo por você é você mesmo. Mais ninguém. Se você ficar esperando pelos outros, ficar esperando a opinião dos outros, você nunca vai conquistar nada. É diferente. Quando você começa a conquistar, você precisa... Não é que você precisa. Com alguém, é melhor. Porque vocês vão mais rápido. Mas, se você não fizer por você mesmo, você não vai achar alguém para andar junto com você. Porque se você não sabe o que você quer e para onde você está indo, qualquer lugar para você tá bom. Então você só vai encontrar pessoas com o mesmo problema de autoimagem, vai ficar perdido, ou você vai começar a ficar, como muitos fazem, dando desculpa. Ah, mas eu não consegui fazer isso por conta disso. Ah, porque eu tô sem dinheiro. Ah, porque no caso disso. Ah, porque não me pagaram. Ah, por causa daquilo outro. Cara, o único culpado disso é você. Só, não tem mais ninguém. Não é a pessoa que não te pagou, não é você. O culpado de você não ter dinheiro é você. Tá? Então, se você não quebrar esse bloqueio de autoimagem, o bloqueio de vitimista, você não vai conseguir sair do lugar. É que nem a gente fala, a maioria das pessoas estão na bênção e não na prosperidade. O que é estar na bênção? Você está atrás da bênção. Quando você quebra todos esses bloqueios que te impedem de prosperar, as bênçãos correm atrás de você.
Só que o que acontece? Quando você está com um bloqueio de autoimagem, os outros bloqueios que a gente vai falar, cara, você está travado, você está parado. Não tem como algo correr atrás de você se você está parado. Para algo correr atrás de você, você tem que estar em movimento. Entende? Entende isso? Então, se você não está conquistando, se você não está fazendo, tudo que você coloca a mão não prospera, não acontece, são bloqueios que estão te travando. E você identificando esses bloqueios, você tem que quebrar esses bloqueios. Mas para isso aí o Rafa vai entrar nessa parte de o que Deus fala de você. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer assim. Eu vou passar para a Mai, para ela passar como começar a desbloquear a autoimagem. E depois o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma ativação, todo mundo da live juntos, para a gente ativar quem realmente nós somos. Fechou? Pode ser, meu filho? Pode, tá. Pode ser, Mai? Só aliás, Pode. Aí ou não? Você quebra tudo aí, depois a gente faz uma ativação junto aqui. Só ver se a pergunta aqui, peraí. Vê se tem pergunta. Para mim não tá aparecendo aqui, gente. Não sei se tem pergunta. Meu Para pai, mim também não, tá aparecendo. o meu pai por muitos anos disse para mim que quem não tinha nada, para não falar palavras, não seria nada na vida. E eu, piamente, por ser desprovido, acreditei nisso. Demorei a entender que a minha vida era minha e quem ia que quebrar esse bloqueio era eu. Boa. Isso aí, mano. Se quem não tivesse bunda assinado na vida, eu tava lascado, mano. Foi que nem um amigo meu chegou e falou assim: ô Azaf, você fez o BO? Eu falei, que BO, mano? Não roubaram nada de mim, não fiz BO, não. Ele, porque roubaram a sua bunda. Tudo certo. Aí eu perguntei pra ele, pô, você fez o BO também? Aí ele, não, eu já fiz essa piada com você. Eu falei, não, porque roubaram o seu cérebro. Tudo certo, já volta na mesma intensidade. Já devolve já, né? Toquei aqui dos irmãos. Então vamos lá, Mai. Vamos lá. Acho que primeira coisa, eu sempre, quando eu vou falar de questão de emoção, eu sempre vou falar da árvore. Não tem como para explicar para que as pessoas entendam o que é o conceito de crença limitantes, tá? A nossa mente, ela é estruturada por crenças centrais, que é aquela que, o nome já diz, é a crença que centraliza todas as suas crenças. Então, tudo que você pensa, tudo que você se comporta, tudo que você faz é baseado nessa crença. E uma delas, uma é desvalia, desamor e incapacidade. A autoimagem, ela está muito ligada à crença de desvalia. O que é desvalia? A pessoa não se vê valor, ela não consegue enxergar o valor dela. Então, quando ela vai para a estrutura emocional dela, imagina que a raiz é essa crença central, né? Tudo que ela pensa é voltado para esse tipo de pensamento. Quando você vai no tronco dessa árvore, todos os pensamentos que ela tem eu não mereço, eu não sou digno, o que eu faço não dá certo, o que eu faço não funciona, o que eu faço alguém me disse, e ela se comporta dessa forma. Então, ela não, os frutos dessa árvore é o comportamento. Então, tudo que ela vai fazer ela vai fazer já não querendo conquistar algo, ela vai fazer, mas ela não tem muita perspectiva de vida e ela não consegue muito estruturar. Mas uma coisa é certa, quando a gente identifica que a gente tem isso, quando a gente reconhece que a nossa estrutura ela está sendo baseada nisso, nós temos o poder de escolha. O poder de conseguir identificar de que aonde foi que essa semente foi implantada na sua raiz, essa semente foi colocada nessa sua árvore para você pensar dessa forma, para você pensar que se de fato isso é real, faz sentido isso que eu estou pensando? Faz sentido de que eu não vou conquistar algo? Faz sentido de que isso não é para mim? O porquê que não é para mim? Quais são os argumentos? Quais são os fatos que concretizam de que isso não é meu? Então, principalmente isso. Se você identificou algo na tua mente, no teu comportamento, que você percebe que está agindo dessa forma, a prioridade você consegue mudar. Porque você identificou que tem essa raiz. Então, aonde que foi que começou tudo isso? Qual é a primeira, quando a gente fala de imagem, qual é a primeira coisa que você percebe aí no teu dia, na tua rotina, na tua vida? Qual foi a primeira vez que você se sentiu bloqueado nessa área? E aí você vai perceber que nessa atuação, ou foi por uma palavra, ou foi por um gesto de alguém, ou foi por uma questão familiar que você identificou
que isso te afetou muito e você vai entender que, da mesma forma que você é essa árvore, a pessoa que fez com você, muito provável ela também tenha esses problemas. E quando a gente passa a olhar que todas as pessoas têm comportamentos baseados em crenças, que podem ser elas positivas ou negativas, a gente consegue olhar isso com outros olhos. Então, se o teu pai te disse isso, muito provável que essa árvore que ele tem, esse fruto que ele tem, é fruto que só consegue oferecer isso para você. E não é culpa dele, não é culpa da sua mãe, não é culpa das pessoas, porque é muito provável que ele foi alimentado com isso. Então, entenda de que não é por vontade própria, muitas vezes por ser automático. A estrutura dessa pessoa ela foi baseada em questões que acabam atingindo a tua autoimagem.